Atenção para a hora da chamada. Carlos Daniel está presente. Radassa, Yasmin, Lemuel, Maria Isabel, Otávio, Rafael e Tiago. Todo mundo aí? Oi, galera! Olha, hoje é dia de filme, sexta-feira. E o filme que a prova vai indicar para vocês é o Rei Leão. Se vocês não assistiram, vocês vão assistir. O que é que vocês vão observar, que a prova vai pedir para vocês observarem nesse filme? Vão observar a rotina dos animais, o que é que eles comem, onde eles vivem, qual o cotidiano dos animais, certo? E o filme é uma fábula, nós já estudamos no início da semana o que é uma fábula. Então, sempre no fim, o filme vai trazer uma lição de moral, não é isso? Então, vocês vão observar esses pontos, a alimentação, o habitat deles, quais as dificuldades que eles enfrentam, certo? Então, assim, assistam e façam resumo, já sabe. Filme acompanhado de resumo. O que é que vai colocar no resumo? Você vai resumir, vai colocar os fatos mais importantes, certo? Porém, nós temos um conteúdo de história. Eu falando hoje um pouquinho sobre a imposição ao imperador. Assim como na aula passada que a Fran falou, Dom Pedro I teve-se muita imposição ao seu governo, devido a seu autoritarismo, ou seja, pessoas queriam já um aparente governo democrata e ele queria uma monarquia, ou só ele ali reinava, entendeu? Então houve várias revoltas. Pernambuco proclamou sua independência e outro estado, uma coisa bem interessante, outro estado lá no fim do Brasil, que fazia parte do Brasil, ele proclamou sua própria independência. E sabe como ele é chamado hoje? De Uruguai. Ou seja, ele proclamou sua independência e hoje ele é um país chamado Uruguai. Mas por quê? Mas para isso houve bastante guerra, bastante luta, porque ele era ponto estratégico de guerra, de tudo, entendeu? Vocês vão ler o conteúdo da página 395 e 396 e responder a atividade da página 397, certo? A prova vai deixar, como sempre, um vídeo aí explicativo, um vídeo bem divertido, para melhor você entender o conteúdo logo após a aula, certo? Cheiro, tchau! O que foi a Guerra da Cisplatina? A Guerra da Cisplatina foi uma guerra que aconteceu de 1825 a 1828 entre o Império do Brasil e a Argentina, disputando o território da Cisplatina, atual Uruguai. E foi assim. Primeiro temos que entender o que era a Cisplatina. A Cisplatina foi fundada por Portugal, chamada de Colônia de Sacramento, mas depois os espanhóis colonizaram o território e ali imporam seus costumes, sua língua e etc. Mas quando a coroa portuguesa veio para o Brasil, eles anexaram o território, formando assim a província da Cisplatina. Mas por quê? Para entendermos o porquê do Brasil anexar o atual Uruguai, precisamos entender o que estava acontecendo na Europa. Com a subida de um cara chamado Napoleão Bonaparte ao poder da França, ele dominou o território da Espanha, colocou seu irmão como rei e proibiu todos os países de fazer comércio com a Inglaterra, o famoso bloqueio continental. Mas Portugal e a Inglaterra eram fortes aliados. Os portugueses não quiseram cortar as relações com a Inglaterra, a França invadiu Portugal, a corte se cagou de medo e fugiram para o Brasil. Com medo de uma invasão francesa pela colônia espanhola, o Brasil invadiu a região do Uruguai, colocando o nome de Província da Cisplatina. Tava tudo ok, até a Argentina começar a semear discórdia. Eles começaram a falar que os uruguaios tinham que ser independentes, que eles não eram como os brasileiros, nem mesmo falavam a mesma língua. E eles disseram que ajudariam eles em caso de guerra. Mas a Argentina não estava falando isso por amor aos irmãos uruguaios, mas sim porque eles tinham interesses naquela região. Eles queriam se livrar dos brasileiros para depois anexar o Uruguai. Enfim, os argentinos juntaram alguns nacionalistas uruguaios e declararam a independência da região e incorporaram a região ao território argentino. O Brasil não ficou nada feliz com isso e declarou guerra à Argentina. Os brasileiros não estavam muito afim de uma guerra, por isso não ligaram muito.
Eles sabiam que isso aumentaria os impostos, porque o país estava passando por uma crise econômica. Mas os dois países não estavam preparados para criar um exército. O exército que tinha invadido o Uruguai era português. Com a independência do Brasil, eles saíram de lá. Então o governo decidiu que o exército ia sair na marra mesmo. Enfim, mas a guerra já tinha começado e eles tinham que montar estratégias. Mas não eram as melhores. Os brasileiros, por exemplo, queriam impedir a guerra com sua marinha imperial, que era inglesa basicamente, mas isso não deu certo. Já os uruguaios e argentinos queriam fazer os barcos brasileiros encalharem o rio de águas rasas, mas enfim, nenhuma estratégia funcionou. O Brasil, um país ainda jovem e independente, tinha alguns problemas internos, como rebeliões e movimentos contra Pedro I. E meio que com razão, porque olhando pelo lado econômico, a Cisplatina não era uma terra boa para cana-de-açúcar e café. E depois da volta da coroa portuguesa para Portugal e a independência, o Brasil vivia uma grande crise econômica. Eles deviam 2 milhões de libras esterlinas a Portugal. E de onde eles tiraram o dinheiro? Da Inglaterra, é claro. Então o Brasil estava afundado em dívidas, e o que menos o povo queria era outra guerra. Bom, por mais que a guerra tenha sido muito importante, não houveram muitas batalhas. Os dois lados não estavam nada preparados militarmente, mas na maioria das batalhas que houveram, a Argentina e o Uruguai venceram. Mas essa guerra estava causando apenas perdas para os dois lados, então a Inglaterra resolveu se meter na coisa, mas como pacificadora. A Inglaterra e a França resolveram fazer os dois países, Brasil e Argentina, assinarem um acordo que deixava claro que a antiga província da Cisplatina seria independente tanto do Brasil como da Argentina. Ninguém perdeu ou ganhou a guerra, e assim nasceu a República Oriental do Uruguai. Uma das principais consequências para o Brasil, além dos altos impostos, foi o fato do imperador perder a popularidade do povo, que não achava importante uma guerra de altos custos. Isso foi não o principal, mas um dos motivos do porquê Dom Pedro I abdicou do trono, voltando para Portugal. E essa foi a Guerra da Cisplatina.